Vamos ver, está conectando. Cheguei. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gláucia. Meu Noite. nome, meu nome é Capitã Tatagiba. Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje, para estar falando dessa temática tão importante, né? Que é a dor do luto, né? Ninguém espera passar, mas isso acaba acontecendo conosco em um determinado momento, né? Então é importante a gente ter ciência, né? Sobre como que ocorre essa elaboração do luto. Então eu queria te apresentar, né? A Gláucia, ela é psicóloga também, né? Eu até estava falando, Gláucia, que você é cofundadora, né, de uma rede de apoio de perdas irreparáveis, né? Eu estava até hoje estudando, entrei lá no site de vocês, achei fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que surgiu essa ideia, o porquê que é importante a gente ter essa rede de apoio, né? Tá ótimo. Então, boa noite, Tatagiba. Uma alegria estar aí. Uma alegria daqui de Belo Horizonte chegar a Roraima, né? Olha só, essas são as grandes, né, É do vantagens que lado, é esse... Rondônia. É Rondônia, muito perto. Rondônia, né? Desculpa, em Rondônia, e a alegria aí dessa conexão, né? Então, situando para vocês, eu sou Gláucia, então, Tavares, né? E como o Tatagiba está dizendo, nós tivemos essa oportunidade, então, de criar esse trabalho que foi pioneiro no Brasil e que agora, em outubro, completaram, então, 22 anos de um trabalho ininterrupto, né? Então, essa rede nasceu a partir de uma situação, de uma experiência minha, né, da perda da minha filha, e naquela época, então, em 1998, eu pedi então ao meu marido que a gente buscasse os nossos parceiros. E parceiros, especialmente na questão de pais que tinham perdido filhos, que nem nome tem, né, em língua alguma. Então, fica-se órfão, fica-se viúvo, mas quando perde-se filho, não há um vocábulo que defina essa condição, né? Então, nesse momento, a proposta de reunir pessoas ainda em Belo Horizonte, de uma forma muito doméstica, e de fato reuniões acontecendo dentro da minha casa, nós iniciamos então com 12 casais, em outubro de 98, 12 casais que haviam perdido filhos. No decorrer desse tempo, essa rede se expandiu. Hoje nós temos 17 unidades, e que na pandemia esse trabalho ele não paralisou, pelo contrário, ele fortaleceu. E eu brinco algumas vezes, Tatagiba, que existiram várias mudanças ao longo desses anos, e entre elas até o gênero, porque a princípio era um grupo, era o AP. E que ficou muito definido agora na pandemia, que é a rede. Então, houve uma mudança aí de gênero, de o grupo para a rede, né? Porque eram unidades que vieram sendo constituídas, como eu disse, 17 unidades hoje presentes, e que, com esse fenômeno das reuniões não serem mais, né, não estarem acontecendo presencialmente, as pessoas enlutadas, e aí são enlutados não só por perda de filhos, mas enlutados das mais variadas circunstâncias, né? E acolhendo, inclusive, esse número assustador de hoje, 1.600.000 enlutados, né? Porque o número médio de enlutados para cada morte varia em torno de 10 pessoas, né? Então, se estamos falando em 165.000 mortes, nós estamos falando em 1.500.000 enlutados, né? Então, saímos à frente, não só na constituição desse trabalho pioneiro no Brasil, quanto também fomos pioneiros para as reuniões online, que elas começaram, né, e elas iniciaram em abril de 2020, já com a pandemia. Legal. Então, essa iniciativa pioneira veio de uma experiência pessoal que você teve, né? E Isso. que vem contribuindo com outras famílias porque viu essa necessidade de uma rede de apoio. Isso. Seria esse, então, o caminho para aquelas famílias que estão enlutadas buscar essa rede de apoio?
Como que seria essa rede de apoio? A primeira questão, né, até para a gente avaliar, né, Tadagiba, é como que socialmente a gente lida com o enlutado. Primeiro, é muito interessante porque, do ponto de vista até profissional, existe uma licença de 7 dias e, curiosamente, tem o nome de licença de nojo. Então, depois do nojo, depois dos 7 dias, o que se espera do enlutado é que acabou o tempo dele e acabou o luto. Pronto. Agora ele tem que trabalhar, ele tem que ser funcional e ele tem que uma série de coisas, né? Então, essa é uma primeira questão e eu costumo dizer que são duas grandes mudanças paradigmáticas que a gente desenvolve. A primeira é essa: o luto não acaba, ele não tem tempo para acabar. O que não quer dizer que as pessoas sejam reféns de um sofrimento desmedido. Mas essas presenças significativas, elas são para sempre. Então, essa é uma questão. A outra mudança foi exatamente isso, né? Eu, psicóloga, terapeuta de família, e que tenho a minha vida também exposta quando a minha filha morreu, né? E que é um fenômeno que não tinha condições de manter isso numa preservação da minha vida pessoal. Então, a minha vida pessoal, ela também foi exposta no trabalho, né? No trabalho, inclusive, com as pessoas que eu desenvolvi. E que hoje, passado esses 22 anos, o que a gente compreende? Primeiro, eu gosto muito de brincar com as palavrinhas, né, Tatagiba? Essa virou a minha marca, né? No nosso primeiro livro, nós temos o glossário, e costumo dizer, olha, dizer para um enlutado e usar para um enlutado o verbo superar, isso é quase uma ofensa. Se entender que superar é acabar com a dor, depois de uma semana você trabalha e retoma a vida e pronto, acabou, né? Não, não é isso, né? É um caminho de absorver essa ausência presente. E isso é para a vida toda, né? O que não quer dizer que tenha que acabar a alegria, mas a alegria e a tristeza caminham de mãos dadas, né? Então, a questão da rede de apoio não é ficarmos reféns de uma lamentação eterna, mas pelo contrário, de que maneira sim sermos acolhidos nas nossas dores e a partir daí como que a gente pode construir bem-estar? Esse é um tema que a gente desenvolve muito nas nossas reuniões. Será que seria uma deslealdade à memória dos nossos entes queridos, a nossa capacidade de recuperação? Né? E eu venho insistindo muito que se o verbo não é superar, ele pode ser inúmeros verbos iniciados com o prefixo ré. Reaprender, reorganizar, redimensionar, ressignificar, e tantos rés podemos. E isso é interminável, né? Então, de que maneira podemos sim, a despeito da dor, desenvolvermos e nos inspirarmos, porque cada processo de luta é pessoal. Ao longo desses 22 anos, não só digerindo a minha própria dor e acompanhando tantos enlutados, querer dizer para um enlutado, eu sei o que você está sentindo, é de uma arrogância, uma prepotência imensa, porque cada processo ele é singular. Nós não somos clonáveis, nós não fazemos em série, né? Agora, podemos sim ficar menos aflitos para acompanhar esse processo e nos colocar ao lado. Essas são 4 palavrinhas essenciais nesse processo em que a rede traz. Eu estou com você. Né? E é por aí. Fala. Eu achei isso muito interessante, né? Vendo lá o site de vocês, porque quando um ente querido da gente morre, a gente quer ajudar, mas às vezes a gente não sabe como, ou às vezes a gente acha que sabe como e está fazendo totalmente o contrário do que deveria ser feito, né? E aí lá eu achei uma parte que diz assim, atitudes práticas dos apoiadores neste momento, né? Que ele fala, não basta querer apoiar, é preciso ter sensibilidade organizada para apoiar. E eu acho que essa é a nossa grande dificuldade, né? Tanto é que no momento do velório, do enterro, às vezes a gente não sabe o que dizer e acaba falando o que não deve ser dito, né? Claro. Como, por exemplo, essa palavra superar, ou foi o melhor, ou, né, enfim, como tantas Você outras. é forte, né? Deus que quis. São pérolas que são geniais, né? E essa necessidade, né, muitas vezes, de ter que falar. Ter que falar em nome do quê?
né? Então, é legal isso que traz. E que essa sensibilidade, ela, no mínimo, nos abre uma condição de humildade para poder perguntar. Poder assegurar ao enlutado a sua capacidade também de escolher. Isso é um trabalho de recuperação da autonomia, da autoria e da autoridade, a despeito desse grande golpe. Claro, né? Agora, pé de página. Só tem um jeito nessa vida de nós não termos luto. Por morte. Só tem um jeito, né? Então, é assim. Por outro lado, né, eu acho que é muito interessante, especialmente em tempos de pandemia, nós ampliarmos o conceito de luto e entendermos que ele não se restringe exclusivamente à morte, mas a mudanças. E quando falamos de mudanças, até mudanças de coisa muito boa. Alguém ganhar muito dinheiro, isso é trabalhoso. Isso requer uma remodelagem na vida muito grande, para que essa pessoa não se perca. E essa é a nossa frase emblemática da nossa rede AP, que é aprender a perder sem se perder. Olha, não tem jeito de não perder nessa vida. Não tem, né? E que muitas vezes existem determinadas perdas que elas são muito bem situadas, elas merecem, né? Perder, então, excessos de ansiedade, de cobrança, né? De doenças, e no lugar disso, o que se nasce? Então, o trabalho, Tata Giba, ele todo caminha e aí compreender o luto não como uma forma antagônica, né? Se tem luto, então é péssimo. Não, ele faz parte da vida, né? Eu venho desenvolvendo a ideia de que escolher é fazer luto. Porque todo processo nosso de escolha, ele requer priorizar, mas também renunciar. Se eu escolher vestir a blusa amarela, a blusa preta não vai caber, né? Se escolhemos nesse momento e assumimos esse compromisso dessa nossa conversa em horário de Brasília, né? E ajustamentos, né? E esse é o nosso tamanho do nosso Brasil tão grande, né? Naturalmente, nós morremos para qualquer outra opção nesse momento, a não ser essa conversa que nos qualifique, né? Então, é por aí que a gente desenvolve. E é difícil, né, a gente chegar nessa reflexão, né, que sempre vão haver perdas, né, e a gente lidar com isso é realmente algo complexo, né, não só a morte, né, como você colocou, né, até quando é algo bom a gente pode estar perdendo outra coisa, né. Claro. A exemplos a gente vê também como é difícil lidar com términos de relacionamento, que também são lutos, né. Claro. Que às vezes a gente não vê assim, mas são lutos. Eu também achei interessante que tem lá também uma frase que coloca a nossa sociedade atual cala o luto. Né? Eu assim, peguei, era uma frase maior, mas é uma parte que me chamou muito a atenção. Né? Que realmente a nossa sociedade acaba ainda calando o luto, né? Quando na verdade haveria necessidade de elaborá-lo, né? Mas nós arrumamos ainda um outro artifício para calar o luto, que é a hipermedicalização. E eu, gostando de brincar com as palavrinhas, costumo dizer que a necessidade de sedar, ela caminha quando a gente está pouco disponível para se dar. Então, querer dizer que luto é doença, que luto você tem que medicalizar. Olha, nada contra uma prescrição devida, mas cuidado com a toxicidade de qualquer situação em exagero, né? Nós, brasileiros, já estamos hoje numa condição de altíssimo consumo de antidepressivos e ansiolíticos. Isso cada vez mais incluindo faixas etárias mais precoces. Então, crianças também sendo hipermedicalizadas. Então, nós precisamos de entender isso. Que espaço, e o maior antídoto que a gente tem para enlutados é a abertura para conversa. E uma abertura para conversa é que eu pergunto à pessoa, você quer falar? O que você quer de mim?
Cuidado também com as promessas, que a gente só fica na promessa. Conta para mim, comigo, para o que quiser, e estou à sua disposição. Cuidado com isso. Propaganda enganosa é terrível, né? E os ouvidos do enlutado, eles ficam, e a gente fica mais sensível, né? E muitas vezes palavras e atitudes que em situações de temperatura e pressão regulares a gente admite, diante do impacto das perdas, e como eu estou dizendo, de perdas das mais variadas formas, essa sensibilidade fica mais aflorada. Então, cuidado com promessas, cuidado com aquilo que diz, né? E cuidado com uma necessidade arrogante de tirar o outro daquela situação. Não fica assim, não é bem para você, né? Não chora, não, porque o seu choro me dói. Talvez fosse mais honesto dizer, né? Acompanhar você no seu choro me dá vontade de chorar também. Posso chorar, né? A sua dor me conta que eu também posso perder alguém. E aí, né? Mais do que dizer cala a boca de não conversa isso, toca para frente, né? Muda de casa. Eu escutei isso várias vezes. Muda de casa, né? Que tentação é essa de sair dando receita para a vida das pessoas? Que prepotência é essa em nome do quê? Né? Eu acho que merece a gente refletir isso, E né? como foi dito, é individual, luta é individual, né? A pessoa tem o tempo dela para lidar com aquilo e ela precisa sentir. Eu É, também vejo isso, que às vezes a gente tem dificuldade em lidar com a dor. E aí, quando a gente vê o outro sofrendo, uma das nossas primeiras falas são essas, né? Não chora, isso. né? Tudo vai dar certo, tudo vai passar, e essa dor vai passar, né? E a gente sabe que não. É como foi dito, né? A gente reaprende, a gente relabora, mas a dor, ela tá ali, né? É. É um ente querido, né? Que se foi naquele momento. E eu acho que se a gente conseguisse, né? E essa live, ela é importante para a gente alertar isso para as pessoas, né? Que não existe necessidade desse tipo de fala, né? Que é só a gente estar ali, a gente estar presente, a gente de fato estar presente ali para aquela pessoa, né? E eu quero chamar a atenção, Tatagiba, para duas condições. Não só de acolher os enlutados diante de uma morte que já aconteceu, mas o que a gente conversa sobre os lutos antecipatórios. E as pessoas que estão gravemente doentes, que percebem que estão morrendo, e a gente diz para ela: não, meu bem, né? Você não tem câncer, não, né? Você só está cercado de pessoas fazendo quimioterapia dentro de um hospital oncológico, mas você tem uma gripe, né? Quer dizer, no mínimo estabelecer, e eu acho que é interessante, porque trabalho também com cuidados paliativos, e existem alguns jargões, muitas vezes de se dizer de comunicação de mais notícias, ou conversas difíceis, e eu fico me perguntando, uma notícia para quem e difícil para quem? Porque para uma pessoa que está sintonizada e com sensibilidade, percebendo que está prestes a morrer, talvez a coisa mais honesta é conversar com ela a esse respeito e perguntar a ela do que você quer falar. Então, são várias etapas, né? A ideia que a gente constrói, essa ilusão de que uma pessoa num processo de terminalidade está tudo bem, não conversa nisso não, muda de assunto, que bobagem, né? Tecnicamente, isso se chama conspiração do silêncio. E eu chamo a atenção, Tatagiba, que silêncio, existem duas entidades. Existem comunicações de alma, que as palavras são desnecessárias, elas sobram. Mas existem determinados momentos que a necessidade de compartilhar e de falar preponderar esse silêncio, isso é trazer realmente uma morbidez para a relação. Agora, eu não começo uma conversa dizendo o que é melhor para o outro, mas eu começo perguntando. Eu começo me colocando disponível, sim. Então, requer humildade, requer abertura, requer disposição e requer compreender que numa conversa honesta, a gente também se revela. Porque dizer que conversar com alguém sobre esse assunto e que a gente fica numa ótima e que é tudo muito bom, não, isso dói. Ainda dói e até hoje dói, né? Como eu te disse, eu perdi minha filha há 22 anos e viemos trabalhando essa questão, né? Mas há um mês
Eu perdi um amigo, irmão. E chorei. E estou enlutada. E dói de novo, né? Está aí presente. Poxa, mas você já não aprendeu lá? Olha, cada situação é uma. E aí eu quero marcar de novo isso, né? Os fenômenos da vida, eles não se repetem. Nós não somos máquina de produção e fabricação em série, né? Mas cada situação tem a sua especificidade, né? E somos seres singulares. Eu gosto de salientar a singularidade em detrimento da individualidade, porque, em tese, nós não somos indivíduos isolados. Nós estamos em conexão, né? E eu acho que a pandemia, mais do que nunca, nos trouxe, ó, nós aqui conectados, a despeito de uma distância física, né? Agora, não existiria esse encontro se fosse só você presente ou só eu, mas ele existe na nossa conversa, né? Então, estamos aí presentes. Um outro assunto, né, dentro, mas que eu até também tinha anotado, mas uma pessoa que está assistindo também pediu para a gente falar, é do luto em casos de entes queridos que cometeram suicídio, né? Tá, Queria que a gente tá, falasse um pouquinho sobre isso. tá. Fico aí, né? É um tema essencial. Vejo, e de novo quero dizer que, como a nossa rede, ela teve essa característica inovadora no Brasil, e que não existia essa acolhida para enlutados, desde o início, nós começamos, primeiro era uma acolhida exclusivamente a pais que perderam filhos, hoje abriu, e as várias formas de morte. Mortes de crianças prematuras, abortos espontâneos, várias circunstâncias onde as pessoas têm enlutadas. Entre elas, familiares que perderam seus entes queridos por suicídio, né? E que, tecnicamente, esse nome chama-se pós-venção. E que, ao longo desses 22 anos, Tatagiba, nós não discriminamos e fazemos um grupo de acolher familiares exclusivamente que perderam os seus entes queridos por suicídio. E eu acho que é interessante porque muitas vezes a gente usa o verbo cometer o suicídio, mas a gente vem revisitando, porque, de modo geral, esse verbo ele é muito ligado a cometer crimes. E por muito tempo o suicida, né, ou até dizer e referir a essas pessoas como suicida, como a família do suicida, isso é muito pesado. Então, a gente chama atenção, sim, para pessoas que se mataram, tá? Os motivos, e eu gosto muito da minha grande amiga, Karina Fukimutsu, que ela diz, olha, o que leva alguém a se matar, os motivos morrem com essas pessoas. Outra referência muito importante no trabalho aí do suicídio, dos sofrimentos extremos, é Tiziana Paiva, que tem feito um trabalho belíssimo de oferecer cursos gratuitos online, refletindo sobre essas questões, salientando isso, acolher essas pessoas, chamando a atenção do perigo do nosso Setembro Amarelo, que se no Setembro Amarelo é um mês que se discute a questão de morte por suicídio, não quer dizer que esses suicídios não deixam de existir durante o ano, né? O resto do ano. Agora, existem algumas formas, e eu aprendi isso muito com a Tiziana e acho muito legal, de alguns posts, algumas maneiras de sensibilizar, que elas são muito mais gatilhos. Dizer para alguém que está vivendo um momento realmente que para ela é um sofrimento insuportável, presta atenção na sua família, a vida é linda, e querer convencer e doutrinar, isso é muito mais gatilho e dificultoso do que dizer, me fala da sua dor. Eu estou aqui, ou estamos aqui, ou como, e aí de novo, pensar na ideia de rede de apoio, pensar que diante de situações delicadas, nós precisamos de buscar colaboradores. É muito difícil alguém sozinho querer segurar uma onda dessa, mas podemos nos fortalecer redistribuindo cargas, pedindo ajuda, reconhecimento, né? Se temos um trabalho belíssimo do CVV, e que há anos vem desenvolvendo esse trabalho, mas muitas vezes as linhas estão sobrecarregadas.
Então, simplesmente referir ao CVV, claro que tem um valor inestimável, mas imagina alguém que está num momento realmente de alto desespero e que não consegue acessar a linha, né? Quer dizer, quais outras opções? Acho muito legal poder desenvolver um caminho em rede, e essa rede com várias pessoas, vários componentes, né? E quem sabe a gente pensar, sim, né, nesse trabalho até como uma ação pública, né? Porque hoje nós sabemos que essas condições elas são tão endêmicas, ou até mais do que a nossa pandemia, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no Brasil. São estatísticas realmente alarmantes, né? É, Temos visto. E entender a necessidade dessa rede de apoio pode fazer toda a diferença, né? é, Principalmente essa forma que estamos conversando aqui, da gente poder abordar pessoas que estão em sofrimento, né? Seja em tem, questão de suicídio, ou seja no momento de luto, né? A gente não ter medo de perguntar como que ela está se sentindo, se ela está precisando de alguma coisa, deixar essa pessoa chorar, porque a primeira atitude acaba sendo não, não chore. E na isso. verdade, às vezes o choro vai fazer toda a diferença para aquela pessoa, né? Ela precisa sentir, ela precisa viver aquele momento e não como você colocou a questão da medicalização, né? A gente não pode tentar inibir esse sentimento, esse sofrimento. A pessoa precisa viver aquilo para poder futuramente elaborar. Então, Claro. até eu fico pensando quando se força as pessoas a saírem também, né? Uhum. Independente do tempo. Às vezes a pessoa não quer ir, ela não está pronta para ir, a família acaba achando que é melhor, né? Mas vamos no restaurante, vamos ali, vamos lá, e a pessoa não tá bem para aquilo, né? Mariana Pereira Franco, que também é uma querida, e ela chama atenção para esses dois advérbios, o perigo deles, o já e o ainda. Olha, cuidado com isso, né? Agora, quando falamos, né, Tabagiba, em sensibilidade e até a condição de uma conversa desse nível, não é uma conversa técnica. E é de novo isso. E não há problema algum se a gente até avaliar e dizer, olha, hoje eu não me sinto em condições de estar mantendo essa conversa. Mas quem pode? A quem eu posso recorrer? Né? Então, nós todos temos limites. Tem dia que é possível manter uma conversa dessa, né? Então, assim, a ideia, de novo, de rede e de parceiros é muito bacana para buscar um trabalho de colaboração, né? E que, para pessoas que estão vivendo as suas dores e sentir que as suas dores podem ter acolhidas, né? Só nisso a dor já teve um aconchego, né? E é muito diferente dizer isso, né? Eu acho que desde a criança pequena que ela machuca e que a gente dá um beijo sarador, né? Mais do que dizer, engole o choro, mas vem cá, né? E eu estou com você, é muito diferente. É muito diferente. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente hoje nessa situação do Covid? Porque ela traz um aspecto também, das vezes a gente não conseguir se despedir do ente querido, né? Adoeceu, às vezes entra na UTI, dali ele não sai. O enterro também é um enterro onde é limitado, onde você não consegue ver. Então, assim, as repercussões disso, o que Tá. poderia estar colocando para a gente? Olha, eu escrevi um post que está nas minhas redes, no glauciatavares.psico. Eu acho que foi lá para o mês de maio, quando eu chamava atenção para o ritual virtual. E eu acho que é muito interessante nós percebermos que a imagem é que a gente está trocando o pneu do carro com ele em movimento. Nesse momento, eu acho extremamente temerário e perigoso nós, teóricos, fazermos predições e dizer que vai ser assim. Cuidado com isso, que isso pode fazer muito mais malefício. Claro que as condições mudaram. Agora, isso é sinal de saúde também. Quem disse que não tendo uma despedida física, eu não posso ter despedidas simbólicas? Quem disse que velórios que aconteceram antes da pandemia garantiram que o processo do luto era mais tranquilo do que agora? Não.
né? Quem disse que um enlutado que perdeu seu ente querido em fevereiro, acabou de enterrar, saiu de lá e falou, pronto, né? Superei. Não, né? Quer dizer, é um caminho. Então, existem restrições reais? Claro. Olha, realmente não é possível, muitas vezes, sim, né? Ver o corpo, caixão fechado, velório de 2 horas, 10 pessoas. Tá? Essa é a regra. É claro que estamos no Brasil e, evidentemente, que diante dessas regras, claro que tem subornos, tem várias questões que tem caminhos, né? Mas não é esse o caso. Estamos falando das restrições reais. Agora, a partir daí, de que maneira que a gente pode, sim, eu acho que esse é o grande barato que o ser humano tem, a nossa capacidade de simbolizar. Então, quando eu digo do ritual virtual, de que maneira eu posso prestar uma homenagem ao meu ente querido que eu não vi, mas ele está em mim? Por que as pessoas não possam se reunir, marcar uma data, prestar homenagem e avaliar que essas são as condições possíveis? Quer dizer, é muito do humano, e eu gosto de chamar atenção, especialmente para nós, né, profissionais de saúde, que enfatizamos tanto a questão da queixa e como que a queixa nos coloca pouco potentes, como que a queixa nos coloca numa condição vitimosa. Mas se a gente é capaz de ir além da queixa e estabelecer pedidos, o que é possível, o que eu quero, o que é possível, o que eu devo fazer. Então, eu quero chamar muito a atenção, sim, que faço uma distinção de complicado é diferente de complexo. O momento agora é complexo e ele abre, sim, muitas possibilidades para a gente ser criativos. Da onde que nasce a nossa criatividade? Imagina que a nossa vida está completamente estável, está tudo no lugar. Nós vamos ser criativos? Nunca. Nós seremos criativos diante de problemas. E hoje, essa é a definição de inteligência mais moderna. A inteligência não é erudição. A inteligência é a nossa disposição de buscar soluções. No meu primeiro livro, que é do Luto à Luta, eu escrevo disso, né? Quando eu falo do luto como uma contingência e a luta como uma transcendência, o luto é a gente ficar parado no soluço das perdas. Mas a luta é a gente poder ir além do soluço para soluções. Soluções daquilo que é possível. Então, não tendo essa despedida física, como que eu posso despedir simbolicamente? Como que a gente pode prestar homenagem? É possível. E eu acho que essa talvez a pandemia ela traz muitas coisas, né, que nós vamos poder utilizar, exemplo dessas lives, né, que não fazíamos antes, mas tínhamos essa possibilidade, né, mas não fazíamos. A exemplo da gente acabar passando mais essa experiência para a população, dessa simbolização, da importância da simbolização. Aqui tem uma participante que ela relata sobre a perda de entes queridos em desastres, onde os corpos não são encontrados, ou que são encontrados somente membros, né? E eu creio, aí eu queria que você colocasse para a gente, que esse também seria um caminho, né? A Sem dúvida. simbolização. Como mineira, né? Vizinha aqui de Brumadinho, onde acompanhamos, e eu tive a oportunidade de acompanhar várias famílias enlutadas, que de fato não conseguiram o resgate dos corpos de uma maneira íntegra. Né? E eu saliento isso muito. Eu tive a oportunidade, Tatagiba, de estar, especialmente com uma família, que ela perdeu um ente querido lá em Brumadinho, né? Ainda não tinha sido feito nenhum resgate, e essa família tinha uma ligação muito grande com uma pessoa muito espiritualizada e tal, e que essa pessoa conversando com eles, e aí eu estou relatando para vocês o que eles me disseram, né? Então é muito interessante porque eu estou relatando o que eles escutaram que a pessoa disse, e não o que a pessoa disse que eu não estava lá, né? Mas eles entenderam a pessoa dizendo que enquanto não fosse encontrado o corpo, que eles não poderiam fazer luto. E isso, para essa família, foi desesperador.
Como que eu posso realmente fazer uma afirmação dessa? Assim como essa outra afirmação, quando você me pergunta. Então, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos na Covid, elas vão ter um luto complicado? Olha, cuidado com isso. Cuidado com essas afirmações, porque elas são temerárias. Não é o fato em si que é determinante, não é isso, mas é o jeito que a gente lida, né? Então, poder mais uma vez estabelecer aí, e a história do simbólico, se a gente busca a etimologia da palavra, simbólico quer dizer symbalium, é aquilo que integra, que reúne, que estabelece conexão. Onde na nossa vida a gente não consegue fazer isso, nós entramos num caminho diabálion, que é o diabólico, que é aquilo que rompe, que estabelece antagonismos, que oferece, então, a desconexão. Então, que a gente possa buscar essa reunião entre a capacidade da gente sentir, pensamentos, palavras e obras. Não estamos inventando a roda, né? Mas perceber, sentir, pensar e agir de uma maneira que possa ser coerente. Muito bom. Essa capacidade mesmo da simbolização pode fazer toda a diferença nesse caso da Covid, né? Nesse caso de desastres e tantos outros que às vezes nos impedem de estar ali no velório por conta da distância, né? Às vezes não dá tempo de chegar e às vezes a gente acha que a gente só vai conseguir de fato fazer, né, elaborar o luto se a gente estiver ali para se despedir, mas existem outras formas da gente se despedir, né? O nome disso chama imaturidade existencial. Se não for desse jeito, é de jeito nenhum. Olha, isso é a nossa imaturidade existencial. Né? Porque em qualquer situação, imagina que eu te convido para uma festa e você imagina que a festa é de um jeito e chega lá e não corresponde exatamente à sua expectativa, então a festa não presta, né? Porque em geral a gente faz pirraça. Isso é um funcionamento psicológico em torno de 3 anos de idade emocional, né? Se não for desse jeito, eu faço pirraça de jeito nenhum. Não, né? A nossa flexibilidade, a nossa maturidade existencial, ela caminha. Olha, não é como eu quis, né? Eu escolhi perder uma filha? Não. Gostei de perder uma filha? Não. Achei legal? Claro que não. Agora, em torno disso que eu não escolhi, não pedi e não gostei, o que eu posso aprender? De que maneira que a gente pode se fortalecer? Podemos ficar, sim, nos colocando como vítima da circunstância? Podemos. Mas podemos também nos colocar como autores, autoridades e autonomia, não para lidar os fatos, que o fato a gente não muda, mas a gente muda, sim, a maneira de lidar com eles. Às vezes é até cultural, né? Essa questão de velório, de enterro, de estar presente, é a forma que nos foi ensinada a nos despedir, né? Mas existem outras, né? Sem dúvida, né? E somos criativos para, né? Somos. E muitas vezes eu brinquei muitas vezes, Tatagiba, como que os velórios, eles ficavam muitas vezes funcionando muito mais como um protocolo social, onde as pessoas, na maior parte das vezes, contavam piadas, porque é uma forma de se defender daquela dor. Então eu finjo, fujo, né? Acho engraçado, quer dizer, tinha de uma maneira, até uma forma desrespeitosa àquele momento, uma inadequação. Hoje, com 10 pessoas, são 10 pessoas escolhidas para estarem em conexão. E outras que se dispuserem de uma maneira simbólica, e tem acontecido coisas lindas, desde reuniões online, desde carreatas, desde pessoas que se manifestam, quer dizer, a forma criativa, né? Acompanhei agora uma senhora que perdeu a irmã, e foi o enterro foi para o interior, e todas acima de 70 anos, e todas em grupo de risco até de irem ao velório da irmã. No momento em que o velório acontecia, enquanto acontecia, todas as irmãs se reuniram, estiveram juntas em oração. E foi lindíssimo. Né? Olha como essa pandemia tem nos ensinado, né? A nos reinventar, né? A reinventar a nossa forma de lidar com situações que eram tão complexas e que às vezes nos causavam lá na frente até transtornos, né? Por não ter podido estar presente no velório. Quantas pessoas eu já vi que
acabaram adoecendo porque queriam estar naquele velório, queriam estar no enterro e por uma questão geográfica, de tempo, não conseguiram chegar e ficaram com a sensação de não terem se despedido, né? Que a única forma de se despedir seria estando lá, né? Então a Não, pandemia eu acho que pode nos trazer grandes aprendizados. Eu fiz um curso de luto, né, uns 2 anos atrás e falava muito dessa questão da simbolização, né? Das formas. Tratou principalmente também da questão do luto quando a mãe perde o filho, nasce morto, né? Quando o filho nasce isso. morto. Porque às vezes As- a mãe tá ali internada, então ela não pode acompanhar o corpo da criança, né? É. Acaba que não tem acesso ali ao corpo da criança na maioria dos casos. Como que ela poderia fazer essa despedida e que é importante, né? Então a gente trabalhou bastante essa questão da simbolização. É. E aí, quando você chama atenção até do adoecimento, a meu ver, todo adoecimento, e primeiro, para mim o termo psicossomático ele é redundante, porque toda manifestação emocional ela tem um comprometimento do corpo, né? Assim como aquilo no corpo tem também ressonâncias emocionais, né? Agora, se a gente traduzir o que nos faz adoecer é rigidez. Muitos fatores, né? Né? Rigidez mental, rigidez de hábitos, né? Qualquer situação mantida de uma maneira rígida, ela é tóxica. Então, voltando àquela história, se eu não posso estar, então eu não fiz? Não, né? Claro que tem outras maneiras, né? Hoje, especialmente, eu acompanhei uma jovem que eu já acompanho e tal, e que a avó faleceu. Foi um processo rápido de adoecimento. E quando a avó começou a entrar em processo agônico, ela estava morando com essa avó, e ela preferiu, então, despedir da avó ali, quando a avó ainda estava em casa, né? E foi para outro lugar. E hoje foi o enterro da avó. Né? E ela me liga, me dizendo: eu não estou querendo ver, eu não quero participar do enterro. Ela estava no cemitério, né? Eu não quero ver minha avó sendo sepultada. Mas e aí isso não é despedir da minha avó? Falei, mas quem disse que você já não despediu? Quem disse que momento e das vários momentos, né? E é interessante, eu escrevo de novo no glossário e conto que despedir é deixar de pedir. É deixar da gente colocar numa condição de pedinte e avaliar, olha, eu fiz o que foi possível. E que, voltando aí, né, Tabagiba, poder falar sobre as nossas condições, a vulnerabilidade, as nossas condições, que somos mortais, é, no mínimo, qualificar a vida. E, pelo menos, não fazer um saquinho de arrependimento quando não der mais jeito. Porque nada me garante que eu vou acordar vivo amanhã, nem a você. Ninguém. Né? Não temos essa garantia. Não temos garantia também que ficaremos, né, em dia com tudo na nossa vida. Mas, no mínimo, que a gente se coloque e avaliar isso. Né? Se nós tivéssemos realmente uma informação que a gente teria uma semana de vida, o que a gente mudaria na nossa vida? E essa é uma boa dica, porque se mudarmos, e se de fato, ao pensar nessa possibilidade, faríamos uma grande revolução, é uma boa dica que a gente está vivendo muito mal. Então, né? Uma reflexão diária, né? Olha, se eu tiver uma semana e eu continuo do tamanho que eu estou fazendo, né? Ou eu estou muito acomodado, ou eu estou administrando a minha vida num patamar de saúde tal que eu não preciso de ser sinalizado, porque ninguém é. Né? Não temos essa sinalização. Agora, temos o compromisso, sim, de viver da melhor forma possível. E viver da melhor forma possível não quer dizer que não tenha dor. Viver dói. Graças a Deus, porque a dor também ela é um impulsionador para a gente aprender, para a gente fazer revisões, né? E contínuos aprendizados. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui, e eu também já presenciei, já ouvi bastante. Quando uma mãe, né, perde um filho, vou dar um exemplo de uma mãe, e ela cria aquele hábito, né? Parece que é necessário que ela vá semanalmente, várias vezes no cemitério. Se você já acompanhou casos semelhantes, né? Tem uma participante que vivencia isso, né, com alguém próximo,
e pergunta o que ela pode fazer, se deixa isso acontecer, se em algum momento isso para, se precisa de uma intervenção, o que seria importante, né? De que forma ela pode dar apoio neste momento. Olha, e aí, como eu disse a você, o exercício da sensibilidade é a gente entender e sair dessa condição que eu sei o que é melhor para o outro. Cuidado com essa necessidade da gente patologizar os comportamentos. A primeira pergunta para essa pessoa é: isso faz sentido para você? Isso está te fazendo bem? Ou muitas vezes eu já escutei as pessoas dizendo: não, é péssimo, eu detesto ir lá. E aí eu pergunto: mas o que te mantém nisso? E a pessoa, de novo, ela assusta, porque tende a achar que depois que o ente querido morreu, ela não pode se fazer e se oferecer bem-estar, como se isso realmente fosse uma deslealdade à memória do ente querido. Então, tem duas questões para avaliar. Se manter as idas ao cemitério com a frequência que a pessoa estabelece é algo que para ela faz bem, e só ela tem o direito de responder isso. Qualquer pessoa que responder por ela não está fazendo mal para ela. Isso é arrogância. Cuidado com a arrogância, porque ele é só uma outra fantasia da humilhação. Onde a gente precisa de ser muito arrogante é porque a gente está muito inseguro e muito humilhado. Então a gente finge que sabe. Olha, eu não sei. Agora, se essa pessoa me disser, me faz bem, eu gosto de ir lá, ali me nutre, é a minha maneira de estar estabelecendo contato. Ué, quem tem o direito no mundo de dizer não vá? Agora, se ela de fato assume, não, ali me faz muito mal, eu não gosto de ir, ou me fez bem um período, agora não faz bem, né? E eu posso perguntar para ela, né? Em nome do que você se mantém fazendo algo que não te faz bem? A Então, gente, a gente entra de novo na questão de perguntar. claro, né? E perguntas que tragam reflexões. Não são perguntas que são de uma maneira, de um interrogatório. Não. E muitas vezes as pessoas não têm a obrigação de responder de imediato. Eu gosto muito de ter conversas que eu costumo brincar e são conversas que podem terminar glauciando, né? Termina no gerúndio. Leva essas perguntas com você sem pressa de responder, mas reflita. Avalia prós e contra. Né? Essa é uma outra questão que eu venho escutando e venho me horrorizando. Quando a gente escuta as pessoas dizer, não, porque ser empático a gente não pode julgar. Olha, é uma temeridade a gente não julgar. Eu preciso de ponderar o que faz sentido para mim, o que me faz bem. O grande perigo não é o julgamento, é o pré-julgamento, é o pré-juízo, né? E são as condenações. Agora, avaliar se faz bem, e ainda com uma característica: nem tudo que eu gosto me faz bem. E nem tudo que eu não gosto me faz mal. Então, nós vamos ter que ponderar. É um exercício. É colocar na balança, né? Mais uma vez, aprendendo a perder sem se perder. Muito bom. Eu queria agradecer por você ter aceito o convite, né? A Polícia Militar do Estado de Rondônia agradece a sua disponibilidade. Como estão falando aqui no chat, né? Foi uma noite de grande aprendizado. Se pudéssemos, passaríamos muito mais tempo falando sobre isso, apesar de ser um assunto que não é fácil de se falar, né? Mas a gente precisa falar, né? A gente precisa abordar isso. Então a gente passaria muito mais tempo aqui, mas infelizmente a gente se limita, né, aqui a 1 hora, né? E senão ele encerra aqui, não dá tempo nem de eu agradecer pela Polícia Militar, por todos que estão aqui assistindo também. Colocar também a corporação à disposição naquilo que precisar, estamos aqui. E eu, enquanto oficial de saúde aqui, psicóloga, também agradeço, porque são coisas que às vezes a gente acaba também se perdendo. Eu passei agora recente por uma situação aliás, estou passando por uma situação de luto, a minha família, e lá mesmo, durante o velório, o enterro, às vezes a gente se pega fazendo algumas abordagens que não deveriam ser feitas, né? Mas são dificuldades de lidar com a dor, né? Principalmente a dor do outro,
que você ama tanto, né? Então, assim, muito obrigada pela contribuição. E se a senhora quiser se despedir, Tá joia. tá, Bom, a honra de ter recebido o convite, de estar aí. Tomara que tenha tocado, trazido realmente para as pessoas contribuições, dizendo, então, que se as pessoas tiverem interesse nos nossos livros, o primeiro chama-se Luto à Luta, o outro chama-se A Vida Continua. Existe o nosso site, que é o www.redeap.org.br, né? Existe o YouTube da Redeap, e que, em função até dos 22 anos, nós fizemos 31 declarações das pessoas, das coordenadoras, dos apoiadores que estão conosco nessa caminhada e que está muito bonito lá, né? Então, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Face, assim como na minha página pessoal também, é um espaço aberto. É um tema que, de fato, para mim me é caro, né? E que é uma honra poder trocar informações, reflexões e dizer para as pessoas isso, né? Olha, trazer o tema morte para a vida não é morbidez, mas é a gente poder qualificar a vida. O grande valor de viver bem. E viver bem não quer dizer que não tenha dificuldades, que não tenha desafios, né? Mas é exatamente que a gente possa aprender com eles, né? Então, agradeço o convite e me coloco aí à disposição para as pessoas que, caso ficarem aí, se porventura ficaram perguntas, podem encaminhar para o meu direct, o glauciatavares.psico, e que, à medida do possível, eu me encarrego de responder, né? Então, para quem tiver, tenha ficado alguma dúvida, eu deixo aí essa abertura. muito obrigada. Agradeço também a todos que participaram conosco, né? Permaneceram essa 1 hora. E uma boa noite e um bom final de semana a todos aí, que amanhã já é sexta, né? Isso aí. Beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.